Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Meus irmãos, a gente fica com saudade. Semana passada nós iniciamos a série Restaurando as Veredas Antigas. É a nossa missão, né? Restaurar as veredas antigas. Nós já falamos do sábado, falamos da família e falamos também sábado, família. Qual foi o outro assunto? Vestuário. Vestuário, né, com o pastor Wagner Pires. E hoje nós vamos falar sobre a dieta original, voltando à dieta original. Eu quero agradecer a presença da irmã Juliane mais uma vez conosco. A Juliane também, ela é departamental de saúde, ela é diretora do departamento de saúde do Campo do Camap. E com ela a palavra. Obrigada, Juliane. Deus te abençoe. Muito obrigada, irmã Alexandra, pelo convite. E é muito bom nós estarmos aqui reunidos. Eu me sinto muito feliz de fazer parte desse grupo aqui com vocês. E voltando à dieta original, né, o nosso tema, né, de hoje, eu encontrei, isso aí chegou até mim, né, essa frase que foi na internet, mas que essa frase eu achei ela muito interessante e que ela vem de encontro com o que a gente vai falar hoje, que ser saudável não é apenas sobre o que se come, é também sobre o que você pensa, sobre o que você fala e sobre o que você faz. Então, se hoje, né, nós vamos falar sobre voltando à dieta original, se as pessoas estão achando que a gente vai falar, olha, você precisa comer isso e não comer aquilo. Não, não é disso. Porque esse retorno à dieta original vai muito além de uma alimentação. Ela vem de encontro a muitas outras, aos outros conceitos, as outras ênfases que nós precisamos dar para que nós possamos realmente estarmos preparados, né, nessa volta de Cristo e nesse cenário que nós estamos vivendo, que é o tempo do fim. Irmã, como é que faz para passar? Já que eu estou aqui com ele, eu que vou passando. Ah, sim, então pode passar. Olha só. Retornar, né, à dieta original, né? O retornar não é apenas, então, ter uma boa alimentação. A gente precisa compreender esse momento que nós estamos vivendo, que é o tempo do fim, e o que esse período, esse cenário, ele impacta nos nossos 5 sentidos, que tem muita importância na nossa vida, né? Como a visão. O que nós estamos olhando? O que nós estamos vendo?
qual é o nosso tempo? E essa questão de olhar, de ver, me remete muito na questão, hoje em dia, da internet. Porque muitas pessoas, a gente já acorda já olhando a internet, né? E será que nós estamos conseguindo filtrar aquilo que nós estamos vendo? Na questão da audição, o que nós estamos ouvindo? O que mais nós estamos nos alimentando os nossos ouvidos nessa audição, né? Na questão do tato, né? Do pegar, do tocar. O que nós estamos tocando? Porque hoje em dia, com as redes sociais, todos nós, somos influenciadores. E nós tocamos vidas. Tocamos vidas com aquilo que a gente fala, tocamos vidas com o nosso testemunho. Como está sendo o nosso testemunho? Porque a distância, né, isso tudo que a gente está falando, até mesmo né, aqui no Google Meet, a quantas pessoas ainda vai influenciar o que a gente está falando? Né? Então, essa questão de tocar vidas, tocar pessoas, é uma responsabilidade muito grande. E nós precisamos estar preparados desse sentido, né? Essa influência que nós estamos passando. O que as pessoas estão vendo em mim? O que as pessoas estão vendo em você? Né? E a questão do olfato, né? Do nosso cheiro. Qual é o cheiro que nós estamos exalando? Cheiro de vida para vida ou cheiro de morte? Né? Para essas pessoas. E a questão do paladar, né? A questão da boca. Que na boca nós temos o paladar, né? Que é a nutrição. O que eu estou colocando para dentro para nutrir o meu corpo? Porque eu preciso da minha nutrição física, mental, emocional, né? E também, na questão do paladar, o que a minha boca está falando, né? Porque a gente fala daquilo que o coração está cheio. Então, como está sendo o nosso alimento? Como está sendo o nosso alimento? Eu até coloquei um versículo bem forte lá em Mateus 12:34, que diz assim, o início dele é muito forte. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. Então, as questões dos sentidos é muito importante nós termos essa compreensão e sempre estarmos no presente para verificar o que eu estou ouvindo, o que eu estou falando, do que eu estou me alimentando. E o que é muito importante é que nós precisamos também, para ter esse bom funcionamento do nosso corpo, não só do corpo, é da nossa saúde, a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, nós precisamos de equilíbrio, de temperança, de moderação, de domínio próprio. E isso a gente não consegue de um dia para o outro. É uma construção dia a dia, para que a gente possa realmente estarmos equilibrados em todos os nossos sentidos, porque querendo ou não, os sentidos e tudo aquilo que vem até nós vai interferir, vai influenciar nas nossas decisões, nos nossos atos, nos nossos comportamentos, nas nossas palavras. Por isso que nós precisamos ter esse equilíbrio, essa temperança, domínio próprio. E isso daí, o que eu estou vindo falar para vocês, são coisas que a gente já sabe faz tempo. Nós estamos aqui apenas relembrando aquilo que nós já temos de conhecimento. E Deus, na sua infinita bondade, né, e misericórdia, Ele nos deixou leis para nos guiar. A mais conhecida é a lei dos 10 mandamentos, mas também nós temos as leis naturais. E o que são essas leis naturais? As leis naturais são as verdades estabelecidas por Deus que movem todos os aspectos que envolvem a vida humana e a sua relação horizontal e vertical. Então, são leis que foram estabelecidas por Deus. E o que é interessante é que ela envolve nós, seres humanos.
nós, filhos de Deus, na nossa relação horizontal. O que é essa relação horizontal? É aonde nós estamos vivendo. É o meio que a gente vive, é do que a gente se alimenta, né? É a natureza, é as nossas atividades, são os nossos relacionamentos com o próximo, como eu estou com esse meu relacionamento com o próximo, como que está o meu descanso, a minha saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, é a relação horizontal. E também diz respeito à nossa relação vertical. O que é essa relação vertical? É a nossa relação com Deus. Como está a minha comunhão com Deus? Como está essa minha intimidade com meu Pai? Né? Então, essas leis naturais, elas, querendo ou não, elas fazem parte da nossa vida, que nós precisamos, né, estar seguindo. E qual que é o cenário para que está na nossa frente? Esse cenário é bem interessante, e eu coloquei, são 5 pontos que a gente precisa conhecer desse cenário que a gente, às vezes, a gente está vendo o que está acontecendo, nós temos a compreensão que estamos no tempo do fim, mas a gente ainda parece que estamos um pouco adormecidos. Primeira coisa nessa questão do cenário é o tempo presente. Como está o nosso tempo? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Porque é uma responsabilidade muito grande. O que eu vou fazer com o meu tempo? E hoje em dia já tem relatos, já tem estudos que a maioria das pessoas passam mais tempo em internet do que fazendo as suas próprias atividades. Já tem estudos em relação a isso, principalmente adolescentes, né? Adolescentes, adultos, enfim. E nesse cenário que a gente vê à frente, nós precisamos ter tempo de qualidade. Por isso que nessa nossa vida corrida, nós precisamos desacelerar um pouco. Eu, nos meus atendimentos de saúde, eu vejo 2 classes de pessoas. Eu vejo pessoas que chegam até mim e que estão sempre reclamando e falando de algo que no passado era melhor, porque antes era assim, antes era assado, e está reclamando do presente, do que está acontecendo. E tem aquelas pessoas que chegam com um pensamento tão acelerado, com aquelas ansiedade, que tudo é para ontem, com aquela coisa de vamos fazer, preciso disso, preciso daquilo, que se esses dois, vamos colocar esses 2 polos, do acelerado demais e da reclamação do que antes era bom e que agora está ruim, isso é um desequilíbrio emocional muito grande, porque nós precisamos retornar no nosso presente. Nós precisamos viver o nosso presente e se aperceber de tudo que está acontecendo ao nosso lado, porque nós estamos no tempo do fim. E até coloquei que é o fim do tempo do fim. Eu sempre coloco o fim do tempo do fim, porque eu acho que as coisas estão acontecendo tudo muito rápido. E eu fico assim, nossa, eu preciso me desacelerar, porque eu preciso estar muito bem. Nós, não só eu, nós precisamos estarmos bem nesse momento, porque é o momento de preparação. Então, o ponto do tempo, ele é muito importante para a gente, nós precisamos nos aperceber disso. E um grande conflito, esse grande conflito, que é o segundo ponto, já iniciou lá no céu, e ainda a gente vê, até dentro da nossa comunidade, pessoas ainda que parece que estão meio dispersas daquilo que está acontecendo, né? Então, o grande conflito, ele existe sim, e nós estamos dentro dele, porém, nós temos Deus, homem e Satanás, o inimigo. O que o inimigo faz? Hoje em dia, no tempo do fim, ele está pegando o seu máximo poder para provocar destruição tanto do ambiente como destruição de vidas e astutas ciladas. Muitas ciladas, né? Como que ele está agindo? Essas astutas ciladas, isso daí é desde o início. É desde o início. E o que é interessante, que Deus, como que ele age? Ele age nos dando força, nos dando poder, nos dando armadura, porque Deus,
ele é de princípios eternos, Então, durante toda a história, Deus sempre esteve com o homem. E o que é mais importante, ele antecipou para a gente, para o tempo do fim, tudo o que vai acontecer. Então, ele já fez a revelação para o seu povo. Então, nós, como seu povo, nós já sabemos o caminho seguro que nós devemos andar. Isso a gente já sabe. Então, tem 5 pontos nesse cenário à frente, e que às vezes a gente se pega um pouco despercebido, e eu tive que colocar esse cenário justamente para a gente ver, que é o que nós vamos falar da questão depois da mensagem, né? Então, esse cenário, essa obra, né? A obra, lá em Patriarcas e Profetas, diz que a obra de Deus, ela é a mesma em todos os tempos. Embora haja graus diversos de desenvolvimento e diferentes manifestações do seu poder para satisfazerem as necessidades dos homens nas várias épocas. Então, Deus sempre sustentou o homem, sempre fortaleceu, desde que nós nos acheguemos até ele. E, querendo ou não, ele já nos lembrou, ele nos revelou de tudo que vai acontecer já no final. Então, nós não precisamos ter medo, nós precisamos, sim, nos sustentar em Deus. E dentro, eu até coloquei ali, logo em seguida, a fé e a obediência, é que Deus, dentro das suas leis naturais, nós temos 2 princípios que são muito importantes e que nós precisamos ter, que é a fé e a obediência. A fé e a obediência, ela desde os primeiros patriarcas, vem de fé e obediência. Desde Abraão, desde Noé, desde Enoque, fé e obediência andam juntas. Então, nós também nós, povo de Deus no tempo do fim, nós também vamos ser guiados por esse mesmo princípio, fé e obediência. E em Isaías 58:12, diz que nós, como povo chamado, tá? Nós somos um povo chamado. Nós temos um chamado especial, porque nós somos o quê? Reparador de brechas. Nós somos o quê? Restaurador de veredas, que é o nosso tema, né? O tema de todo esse estudo. Então, isso tem que partir da gente. Então, nós precisamos ver esse cenário que está à frente, estar realmente, vamos dizer assim, consolidado, sabendo do que vai acontecer, para que a gente possa estar ajudando outras pessoas, estar levando a mensagem de Deus para outras pessoas. E, é claro, nós estando bem, nós estando preparados, nós temos como também ser mais efetivos no nosso caminhar, no nosso testemunho do dia a dia. Qual que é a saúde, qual a relação da mensagem de saúde com a terceira mensagem angélica? Qual que é essa relação? O que tem? A terceira mensagem angélica, ela é sobre a verdade presente. Essa mensagem, ela fala a respeito da verdadeira forma de adoração a Deus. E essa mensagem, ela tem 3 anjos, do Apocalipse 14, que está ligada ao movimento do alto clamor e está relacionada à pregação da mensagem bíblica nos tempos finais, que é esse tempo que a gente está falando. E no Conselho sobre Regime Alimentar, na página 32, a Pena Inspirada diz que a reforma de saúde, né, ela foi mostrada para Ellen White, e ela é o quê? Ela é a parte da terceira mensagem angélica. Ela faz parte dessa terceira mensagem. E ela está tão intimamente ligada, tão relacionada, que é como o braço, a mão ligada ao corpo humano. Isso é muito interessante, que Ellen White, ela coloca, né, aqui essa relação que tem de todo o nosso corpo. Hoje em dia, vocês podem verificar que os médicos, né, a saúde
tradicional, ela divide o nosso corpo em partes. Mas o nosso corpo, ele não é em partes, ele não tem que ser dividido, porque nós somos uma pessoa, nós somos um indivíduo inteiro. Um fio de cabelo que cai da minha cabeça, ela tem conexão lá na minha ponta do pé. O pé está sabendo que caiu um fio da minha cabeça, um fio de cabelo da minha cabeça. Então, nós somos um ser todo relacionado. E a mensagem de saúde com a terceira mensagem angélica, elas estão também interligadas. E uma outra mensagem de inspiração diz que tornar clara a lei natural, que é uma lei estabelecida por Deus, é instar. O que é instar? É insistir, é persistir que essa lei ela seja obedecida. Eis a obra que acompanha a mensagem do terceiro anjo para preparar um povo para a vinda do Senhor. Gente, isso aqui é muito importante, porque nós precisamos nos preparar. É o que eu já vim falando, né, desde o cenário que está ali na frente, que a gente viu no slide anterior. Nós precisamos nos preparar para que possamos também preparar outras pessoas, tocar outras pessoas. E o que é interessante é que eu, você, cada um de nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo, cada um de nós. Nosso corpo habita o Espírito Santo. Então, é muito importante que nós saibamos da importância da temperança. Da importância da temperança. O que é interessante, assim, é que eu não tinha esse conhecimento do quão importante é a temperança na nossa vida. E isso, a temperança, a gente tem que ir construindo aos poucos. Aos poucos. Porque faz parte do trabalho, né, da pregação da terceira mensagem angélica, a gente entender um pouco a respeito das leis naturais. E dentre as leis naturais, a temperança, que é o equilíbrio nosso, né, nosso em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa ter essa compreensão. Eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, as leis naturais. As leis naturais, ela permite que o indivíduo viva dentro dos limites biológicos. Então, eu preciso viver dentro do meu limite do sono, eu preciso viver dentro do meu limite de alimentação. Eu só coloquei alguns exemplos, do meu limite de tempo. Vou dar o exemplo do sono. Diz que o limite do sono, para nós, para que nós possamos ter saúde, nós precisamos ter um sono diário de 7 a 8 horas, tá? Para se obter um bom repouso. Só que o que acontece? Nós também temos como lei natural de Deus, a partir do momento que o sol se põe, o nosso corpo, né, começa a escurecer, o nosso corpo começa a produzir a melatonina, que é o nosso hormônio do sono. E o que acontece? Nós precisamos já começar a preparar o nosso corpo para repousar. E é colocado para a gente que até no máximo 10 horas a gente tem que estar em repouso. Aí eu pergunto como reflexão para todos, será que eu estou realmente dormindo antes das 10? Porque olha, o que chega de paciente para mim, dormindo sem... Gente, a maioria, vou colocar assim, 90% dos meus pacientes, eles dormem sempre depois das 11h30, meia-noite. Então, quer dizer, eles já não seguem a lei natural da temperança, né? Dos limites biológicos que o nosso corpo tem. Questão da alimentação. Também nós precisamos de limites na alimentação, que nós vamos falar lá na frente. Por exemplo, eu estou com fome ou eu estou com vontade de comer? São coisas diferentes, né? E nós precisamos saber o que realmente nós temos, se é fome ou se é uma vontade de comer. Limites do tempo. Como eu já disse, a questão do tempo, hoje em dia, nós precisamos, tem até aquela palavra, nós precisamos administrar melhor o nosso tempo. Eu falo, se não só administrar, mas ter qualidade com o tempo, qualidade de vida com o nosso tempo. E a qualidade de vida com o nosso tempo a gente tem quando a gente está com Cristo, né? Quantas vezes eu estou orando por dia?
como que está a minha caminhada, a minha jornada com Cristo aqui na Terra, né? É nisso que a gente tem que começar a ser temperantes em relação, né, a isso. Na Temperança, no livro Temperança, página 201, a Pena Inspirada diz que muitos membros sinceros têm cometido o engano de tornar a reforma de saúde um fim em si mesmo. Na experiência cristã individual, nós vemos que uma estrita temperança em tudo, essa temperança unicamente, ela é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus, de todas as vitórias a serem ganhas. Olha só o quanto que é importante a nossa temperança. Uma pessoa temperante, ela com certeza vai ter todas as vitórias ganhas, porque ela já está preparada, né? Ela está em preparação, ela está colocando em prática, ela está construindo, né, a sua temperança, o seu equilíbrio, porque a temperança ela é uma construção, é um processo. É como a santificação. Até mesmo na questão da santificação, a gente fala, né, ela fala que nós precisamos ter paciência, porque são os pacientes que vão herdar, né, os pacientes, e para isso nós precisamos de paciência, então nós precisamos estudar a paciência, ter o contato com a paciência, né, e para isso nós precisamos de temperança. A temperança em todas as coisas tem mais a ver com a nossa restauração no Éden do que com o que os homens imaginam. É muito interessante, eu tenho aqui o livro da onde eu peguei essa mensagem. O início dela fala que dos nossos primeiros pais, fala que os nossos primeiros pais, devido a uma intemperança, né, provocou um resultado que a gente sabe, né, o resultado do pecado. E aí continua a frase dizendo: a temperança em todas as coisas tem mais a ver com a nossa restauração do Éden do que a gente imagina. Por isso que essa palavra temperança eu estou frisando bastante, porque isso daqui foi um estudo que eu fiz, e eu também vou começar a colocar essa temperança no meu processo de construção, porque nós precisamos, do quanto é importante ter equilíbrio em tudo. Se reconhecêssemos que os hábitos que formamos nessa vida vão afetar os nossos interesses eternos, que o nosso destino eterno depende dos hábitos estritamente temperantes, nos esforçaríamos no sentido de praticar rigorosa temperança no comer e beber. E aqui eu incluo mais, é no comer, é no beber, é no escutar, no falar, no proceder, em todas as áreas de nossa vida. Nós precisamos formar esses novos hábitos, e que não é fácil, porque isso é de mudança de comportamento. E mudar um comportamento é um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. A gente consegue. Nós conseguimos fazer essas mudanças dia a dia e em pouco a pouco. A importância da reforma de saúde na experiência na experiência cristã da igreja. No Testemunhos Seletos, no volume 6, diz que quando homens e mulheres são verdadeiramente convertidos, conscienciosamente eles consideram as leis da vida que Deus estabeleceu em seu ser, buscando assim evitar debilidades físicas, mentais e morais. Porque, gente, nós vamos responder a Deus por nossos hábitos e práticas. Olha só o quanto que é importante a nossa mudança de comportamento, né? O nosso olhar para aquilo que nós estamos precisando hoje, no cenário que a gente vê. É impossível para aqueles que dão rédea solta ao apetite alcançar a perfeição cristã. Por quê? Porque o que é apetite? Vamos lá. O que é o apetite? O apetite é o desejo de comer, né? E o que é interessante é que hoje em dia nós, os homens,
muita gente, é tudo tão assim, eu vejo, logo depois dessa pandemia, o quanto esse negócio de comida virou uma coisa assim, toda hora comendo, as pessoas só querem comer. Qualquer coisinha, vão fazer uma festa, vai ter que ter alguma coisa para comer. Eu acho incrível isso, porque nós estamos sendo governados pelo apetite, né? Esse desejo de comer, essa vontade de comer. A gente faz uma reunião, tem que ter comida, né? E a pessoa que seria, bom, vamos fazer uma reunião, vamos ter só oração? Não, tem que ter comida também. Então, isso daqui, gente, eu estou chamando a atenção, porque esse apetite, ele não era para ser mal. Aqui diz que, em Conselho sobre Regime Alimentar, que o apetite, ele nos foi dado por Deus. O apetite nos foi dado por um bom propósito, mas, infelizmente, olha aqui, o apetite foi dado por um bom propósito e não para se tornar um instrumento de morte mediante a sua perversão. Então, é aquela situação, nós fomos, na questão do apetite, no extremo, né? No extremo. E isso traz consequência danosa para o nosso corpo. Se nós não tivermos essa temperança e o controle relacionado ao nosso apetite. Porque qualquer hábito que não promova ação saudável no nosso organismo, ele degrada as faculdades mais altas e mais nobres. Os hábitos errôneos no comer, no beber, no ouvir, no falar, ele levam a erros de pensamentos e de ação. Então, quais são as consequências? Isso porque, querendo ou não, nós nos alimentando errado, e o que é diferente, né? No apetite, muitas vezes a gente vê algo, por exemplo, as pessoas chegam e esses dias mesmo estava tendo ovo de Páscoa, né? Então aparecia lá em grupos, não grupos da igreja, tá? Grupos de colegas de trabalho, lá o ovo cheio de coisinha, de doce, assim, de Páscoa. A gente olha para aquilo, a gente fala, parece gostoso, e é gostoso, mas não é saudável para a gente. Só que as pessoas no mundo aí fora, eles comem aquilo à vontade, sem saber que estão envenenando o próprio corpo. A quantidade de açúcar que tem ali dentro, a quantidade de farinhas, né? É tanta coisa, de leite, enfim, são tantas coisas ruins que tem ali. E o que acontece? Eles olham, a gente olha aquilo ali, já desperta o desejo. Não que a gente está com fome, mas a gente quer, né? Então, essa questão do apetite, eu sempre falo para os meus pacientes, eu pergunto assim para os meus pacientes, e geralmente eu tenho a minha maçã, eu levo minha maçã para o serviço. Eu apresento a minha maçã e falo assim, olha, o que é mais gostoso, essa maçã ou esse pastel de frango que vocês comem? Qual que é mais gostoso? Aí eles ficam, pastel. Eu falei, pastel. Mas qual que é o mais saudável? A maçã. Eu falei assim, pois é. E agora, quem que decide é vocês, o que vocês vão comer, né? Porque, querendo ou não, a decisão é individual nossa. E quais as consequências de um apetite pervertido, gente? Isso daqui também é muito importante. Primeira coisa, ele vai desequilibrar a nossa mente. Mediante a satisfação do paladar, o nosso sistema nervoso central, ele se torna irritado, estressado e se debilita. Debilita o poder do nosso cérebro, tornando impossível que a gente tenha pensamentos calmos, que a gente tenha pensamentos tranquilos, que a gente haja racionalmente. Então, desequilibra-se a mente. A primeira situação de um apetite pervertido. O segundo, perde-se o senso das coisas eternas. O Redentor do mundo, ele sabia que a condescendência com apetite traria debilidade física, né? E quando eu falo debilidade física, é no nosso corpo, mas é também na nossa mente, no nosso emocional e no espiritual. Adormecendo os nossos órgãos perceptivos de maneira que, se não discerniram as coisas, não se discerne as coisas sagradas das coisas eternas. O que é interessante é que a gente vê
até mesmo assim, algumas coisas, alguns detalhezinhos que tá tudo muito comum. Tá tudo muito comum. Só um pouquinho que eu tenho que tá acabando a minha bateria. Só um pouquinho. E nós precisamos ter, eu falo isso muito na questão, por exemplo, da reverência na igreja, né? Hoje em dia, como está tudo muito comum, de repente tem telefone tocando lá, celular tocando na igreja, isso não está certo, né? Não está certo. Então, a gente tem muita conversinha paralela e também isso não está certo. Então, nós precisamos saber, né, que dentro da igreja, o templo, né, Jesus está lá, Cristo está lá. Então, a gente não pode perder esse senso das coisas eternas. O que é sagrado, né, e não comum. E também a questão da separação de Deus, que é depois o último passo, né? Muitos, por sua condescendência com apetite pervertido, vão se separar de Deus, né? E na Medicina e Salvação diz que o cérebro e os órgãos é o instrumento, o cérebro é o órgão e instrumento da mente, e controla todo o corpo, para que as outras partes do organismo para que outras partes do organismo serem sadias, tem que o cérebro estar sadio. Então, nosso cérebro precisa estar sadio, né? Para que a gente possa estar tendo uma vida mais saudável e com equilíbrio. Reflexão, né? Já estamos finalizando aqui. Eu até coloquei uma reflexão para não finalizar. Eu trouxe uma mensagem, essa mensagem é um pouco dura, mas só que depois a gente suaviza no próximo slide. Os adventistas do sétimo dia proclamam verdades momentosas, isto é, são verdades presentes, graves, importantes. Momentosas são importantes. Então, há mais de 40 anos, o Senhor, né, nos deu uma luz especial sobre a reforma do regime alimentar, mas de modo que mas como que é que nós estamos andando, né, nessa luz? Quantos têm recusado viver de acordo com os conselhos de Deus? Como povo, nossos progressos deveriam ser proporcionais à luz que recebemos. O nosso dever é compreender e respeitar os princípios da reforma de saúde. No tocante à temperança, deveríamos haver progredido mais do que qualquer outro povo. E, entretanto, há ainda entre nós, membros da igreja, bem instruídos, e mesmo pastores, que têm pouco respeito pela luz que Deus deu sobre esse assunto. Comem o que lhe apraz e procedem do mesmo modo. Essa mensagem, ela foi escrita por Ellen White em 1909. Tá? Eu fui pesquisar, foi em 1909, e aí eu fiz a conta. Essa mensagem tem 114 anos. 114 anos, então tem mais de um século. E aí, como é que está a nossa luz, o nosso conhecimento? Tá bom, eu conheço, eu sei da verdade, né? Tá, mas e como é que então agora, já que eu conheço, eu sei, como que está no tocante à temperança, como que está a minha alimentação, como que eu estou, como que está o meu pensamento, como que está o meu falar, o meu proceder, né? Porque aqui diz que parece que nós estamos um pouco atrasados, né? Sobre esse assunto da reforma de saúde. Então, nós precisamos, como reparadores de brechas, né, e de veredas, nós precisamos estar retornando mesmo. E no segundo slide diz que justamente aqueles... o próximo, irmã. Próximo. Olha só. Justamente aqueles que Deus se propõe a usar como seus instrumentos para uma obra especial, o inimigo, entregando o seu máximo poder, procura transviar. Ele nos ataca em nossos pontos fracos, procurando pelos nossos defeitos de caráter, para obter domínio sobre o homem todo. E sabe que se tais defeitos são acalentados, ele vai ter bom êxito. Gente, uma coisa muito importante. Nós, tá? Isso daqui é para nós. Porque nós, olha só, aqueles que Deus se propõe a usar como seus instrumentos, nós somos instrumentos de Deus. Nós somos usados como instrumentos de Deus.
E o inimigo, ele sabe, tá? Ele sabe onde é que está o nosso ponto fraco, ele sabe onde é que estão os nossos defeitos de caráter. Só que Deus já nos revelou tudo. Deus já nos fortaleceu. O inimigo sabe. Só que nós não precisamos deixar com que sejamos atacados por ele. Porque quanto ao mais, que isso aqui foi apóstolo Paulo, né, na sua carta aos Efésios, ele trouxe, né, à luz a esse tema que é muito importante para nós. Quanto ao mais, sede fortalecidos aonde? No Senhor. E na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Então Deus já nos revelou, já nos deu aquilo que nós precisamos, aquilo que ele nos fortalece, aquilo que precisamos mesmo para não cair nas ciladas do inimigo, porque ele sabe, e nós somos instrumentos de Deus. Nós somos um povo chamado de Deus, nós somos templos do Espírito Santo de Deus, e nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Que nós possamos nos fortalecer a cada dia. E essa, né, é o nosso, que eu vou deixar para vocês no final. Portanto, quando vocês comem, bebem, falam, dizem, escutam, ouvem, façam tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Amém. Deus seja louvado. Amém. Maravilhoso mensagem. Amém. Juliane, Deus te abençoe, te iluminando sempre. E é isso mesmo, né? Quando a gente ouve, quando a gente cheira, né? Quando a gente fala, a gente pensa, e também a gente está comendo, né? Porque a gente está ouvindo, está comendo. Então, muito maravilhoso esses pontos aí. Nós vamos passar para as últimas orações, irmã Sandra. Oi? Tá desligada. Estamos te Tá me ouvindo. ouvindo? Sim. Tá. Então, eu gostaria de convidar a irmã Juliane para fazer a próxima oração. E em seguida a irmã Nete. Amém, irmã Nete? A irmã Nete saiu. A irmã Josefina pode estar orando conosco? Amém, irmã Josefina? A irmã Giovana pode estar orando conosco a próxima oração? A irmã Giovana. Então, irei passar os objetivos de cada oração, depois dessa belíssima mensagem, né, de mensagem viva, para que nós possamos viver, termos vida, né, muito bom. Muito obrigada, irmã Juliana. E eu gostaria que a irmã Juliana estivesse orando pelos pedidos de oração que foram escritos no chat. São muitos pedidos, muitas pessoas precisando, né, de um despertamento e muitos pedidos de oração. E também a irmã Giovana irá estar orando pelos nossos queridos irmãos que estão enfermos, tanto fisicamente como espiritualmente. E também irei passar a oportunidade para a irmã Alexandra designar uma terceira pessoa como terceiro objetivo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Acho que a irmã Alexandra não ouviu, então deu algum probleminha. Irmã Alexandra? Voltei. Mexi no botão errado aqui. Bom, nós vemos aí a grande importância da temperança, né? Temperança em tudo na nossa vida. A Juliane foi bem mesmo extensa. Tem o irmão Edilson Vitoriano, ele é departamental de saúde da região sul, né, da ASPAR. Ele disse que ele não prega mais reforma de saúde para dentro, porque nós não sabemos. Muito triste, porque ele diz, nós sabemos não praticamos. Então, como a
Juliane falou, com 114 anos de atraso, e o mundo está ensinando os reformistas. Vê os veganos, né? Eu vejo assim, não é nem ensinando, é como se a influência do mundo tivesse entrado nos reformistas. Porque hoje em dia a gente vê, por exemplo, estou evitando em festinha de aniversário, festinha de... Não porque eu não gosto da pessoa, mas eu sei que aquilo que está lá, os alimentos que estão lá, não vão fazer bem para mim, eu vou sentir vontade de comer, então eu não vou. É melhor não ir. Sabe aquela situação? Vamos fugir do inimigo? Então, vamos fugir, né? Então, eu vejo assim, muita questão da influência no nosso meio, enquanto que eu nem vou falar da sociedade em geral, porque eles se alimentam com qualquer coisa, mas nós temos esse conhecimento, nós precisamos aplicar mesmo na nossa vida. Verdade. Mas Sandra já designou as orações todinha, tua? Está faltando a terceira. Sim, eu passei os objetivos e passei a oportunidade para você. Certo. É porque eu saí, né? Aqui voltei rápido. Então é isso. Então eu gostaria de convidar a Ana Lúcia. Ana Lúcia. Amém. Ela está até com o microfone desligado. Ana Lúcia vai orar para que tenhamos temperança em todos os sentidos, não é só na parte da alimentação, né? No falar, no comer, no ouvir, no pensar, porque nós precisamos muito de discernimento. Sim. Por falta da temperança, que está acontecendo tudo isso que a Juliana está falando. Não temos reverência dentro da igreja. A igreja está sendo um lugar comum. Eu até pensei, sabe, em colocar uma placa lá na igreja, que nem a gente entra nas certas lugares, tá, desliga o celular. Aquela placa, desliga o celular, porque, gente, é impressionante. Quando está na hora do celular, toca. É uma falta de reverência terrível, né? Terrível. E o cochicho, né? A irreverência, tudo isso é por causa de quê? Falta da temperança. Uhum. Então, Ana, você vai finalizar com essa oração. Oremos. Eu sou a primeira, né? Sim, irmã, você é a primeira. Maravilhoso Deus, grandioso Pai eterno. Agradecidos, Pai querido, nós somos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Pedimos, Pai querido, perdão dos nossos pecados. E pedimos, Pai amado, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, principalmente, Pai querido, com todas as mensagens que foram colocadas de pessoas que estão passando por dificuldades ou estão enfermas. São pedidos de oração, Pai amado. Que esses pedidos cheguem até o trono da graça e que o Senhor possa estar nos retornando em resposta segundo a Tua boa e bela mensagem, vontade. Pai querido, que o Senhor possa estar nos fortalecendo. Nós tivemos uma mensagem muito maravilhosa nesse momento, onde nós precisamos de Ti, Senhor, para nos capacitar e nos fortalecer. Nós sabemos de tantas coisas que estão acontecendo no mundo, porém o Senhor já nos revelou, o Senhor já trouxe para nós todas as formas de podermos nos afastar do mal. Que o Teu Santo Espírito esteja nos capacitando, nos aumentando a nossa fé, que nós possamos ser pessoas obedientes à Tua palavra e ter um propósito contigo, Senhor. Abençoe todos os pedidos de oração e permaneça conosco durante esse dia de trabalho. São bênçãos, Pai querido, que pedimos agradecidos pelo santo nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 E a irmã Sandra? Mas, Giovana, é você, irmã Giovana. Eu sou do quê? Bom dia, Deus. Oi? O pedido é sobre o quê? Para eu orar. Os objetivos que eu passei para você orar pelos irmãos enfermos, tanto físico como espiritual. Tudo. Entendemos nossas crentes, a oração.
Santíssimo Deus, Pai que habita no céu, em nome do teu Filho amado Jesus, estamos aqui agradecidos pela vida, pela saúde, e pedindo, Pai, misericórdia para que o Senhor venha receber pelas pessoas que estão enfermas, todos aqueles pedidos para os irmãos, também daqueles que não foram pedidos, mas que o Senhor conhece todos, conhece nosso coração, conhece nosso levantar, nosso deitar. Também, Senhor Deus, eu te peço, Pai, principalmente pelas enfermidades espirituais, que o Senhor também conhece, sabe, que a gente muitas vezes não sabe, que as pessoas não falam, mas Deus conhece o íntimo e o coração de todas as pessoas. O Senhor, pedimos não porque merecemos bem algum, mas confiamos no teu poder, na tua glória. Então, sabemos, Senhor, que o Espírito Santo de Deus intercede e cuida de cada um. Tem misericórdia, Pai, de todas as pessoas que estão te buscando, que elas venham te achar enquanto a porta da graça está aberta. Também, Senhor Deus, eu te peço por uma vizinha minha que eu tenho aqui, que ela tem 2 crianças, Pai, mas constantemente, é xingando, é brigando com elas. Ó Senhor, tem misericórdia deles, para que eles venham entender, e ela venha entender principalmente, Senhor, que as crianças são inocentes, que o teu poder, Senhor, venha interceder sobre elas. Tem misericórdia de cada um pedido aqui, Senhor, foram feitos nesta manhã. Ó Pai, que a gente não venha ter formalidade para ir a Ti, mas que a gente venha como estamos, Pai. Que a gente venha com verdade, que a gente venha sabendo que vai te encontrar, que a gente não vá para a igreja todo dia e volte vazio, mas que a gente vá todos os dias, não só na igreja, mas em casa, onde estivermos, que a gente coloque o nosso coração inteiro, que a gente nos entregue de todo o nosso ser a Ti. Tem misericórdia de cada um aqui presente, também daqueles que não puderam assistir por motivos que o Senhor conhece e sabe. Fica conosco. Também eu te peço pelo projeto de intercessão de cada um aqui presente que estão sendo departamental de intercessão, que nós possamos trabalhar e orar sempre uma pelas outras, orar pelos irmãos, orar pelos pastores, orar pelas criancinhas, orar, Senhor, para que a gente possa ganhar almas para Ti a cada dia. Que esse projeto, que esse departamento de intercessão, Senhor, seja muito valioso e grandioso para nós. Fique conosco, nos dê sabedoria do céu, nos prepara aqui na terra em tudo que a gente for fazer. Desde agora te pedimos, te agradecemos, não porque merecemos bem algum, ó Pai, como eu já falei, mas conhecedor da verdade como somos, e mediante o Teu poder e o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, amém. 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 Pai nosso que está no céu, santificado, exaltado seja o nome do Senhor. Na sua presença nos encontramos neste momento agradecidos pelo bom sono que nos deste e também pelo despertar da manhã para ouvir tão bela mensagem, Senhor. Cremos que o Senhor tem sido muito paciente, muito misericordioso com cada um de nós. Estando assim, Senhor Deus, essas mensagens maravilhosas para que nós possamos assim nos alertar, Senhor Deus, nos levantar para dormir, que nos encontramos. Sabemos, meu Deus, que não é fácil, Deus sabe. E o inimigo ele tem trabalhado nesse departamento, essa mensagem tão importante. Sabemos que ela é a cunha de penetração, Pai, para levar a mensagem, a última mensagem de advertência. E Satanás tem trabalhado com o teu povo, Senhor. Ele tem tanto conhecimento, Pai, que muitas vezes deixamos de lado as advertências que o Senhor nos dá. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos temperantes em todas as coisas. Não só no comer, mas no falar, no beber, no agir, no vestir, no calçar. Em todas as coisas, Senhor Deus, que precisamos nos reformar. Nos ajude, Pai, para que nós possamos crer nas promessas, que o Senhor estaria ao nosso lado, nos ajudando, nos dando força. Mas nós precisamos também, Pai, fazer a nossa parte. Dizer não todas as vezes que nós nos defrontarmos com alimentos que nós sabemos que não é próprio para nós, Senhor, não é próprio para a nossa saúde. Que nós possamos encontrar força em Ti e possamos sempre lembrar, Senhor, de que não estamos
nos alimentando de maneira correta para te agradar. Nós estamos agradando a nós mesmos, por isso nós te pedimos, nos perdoa, Senhor. Tira de nós esse apetite pervertido, Senhor, e nos ajude a cada dia nos colocarmos em tuas santas mãos, cada dia, Senhor, dizer não e fugir, como disse a nossa irmã, Senhor Deus, fugir do inimigo. Ó Pai amado, venha abençoar a tua igreja de modo geral, nos dá sabedoria e entendimento, e que nós possamos, Senhor Deus, através da alimentação natural, possamos levar outros, Senhor, a te conhecer. Sabemos que existe um grupo de pessoas fora da igreja, Pai, que está sendo preparado, porque nós sabemos que quando se há uma alimentação saudável, a mente fica saudável e mais fácil de entender, Senhor Deus, as tuas mensagens. E o Senhor está preparando um povo aí fora, Pai. Nós vemos cada dia experiência com pessoas aqui onde trabalhamos, né? Pessoas que estão fazendo a reforma de saúde melhor do que nós, Pai. Estamos na igreja há tantos anos e conhecemos essa mensagem há tanto tempo. E nós vemos hoje, Senhor Deus, que se nós não tomarmos uma séria decisão, nós seremos deixados para trás. E essas pessoas que estão lá fora, elas ocuparão o nosso lugar. Que isso não aconteça conosco, Senhor, mas que possamos atentar, meu Deus, para tão grande mensagem. Pai amado, eu te agradeço essas bênçãos. Sei que não tenho mérito algum, meu Deus, mas eu te peço, em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. 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 Irmãos, que esse estudo de hoje não ficamos só ouvintes, mas que vamos praticar, quem não está dormindo direito, durma, quem não está comendo direito, coma direito, para podermos saber o que falar, para podermos ouvir as ordens de Deus até nós, né, e podermos transmitir corretamente. Então, eu vejo, irmãos, que a intemperança, ela foi de uma forma tão terrível, que quando você vai fazer o seu trabalho e você fala de acordo com o que está escrito na palavra, as pessoas elas levam para um lado pessoal, elas não entendem, elas são até agressivas. Sim. Elas são agressivas, elas não entendem as advertências, levam para o lado pessoal, por falta de quê? Da temperança, né? Então, Deus tenha misericórdia de nós. Então, vamos concluir, eu vou dar a palavra para a irmã Joquebete. Maravilhoso Deus, obrigada pela oportunidade maravilhosa de estar aqui aprendendo de Ti cada vez mais, mas nos ajude a sermos mais praticantes do que ouvintes, Senhor, de tudo que aprendemos de Ti. E em Teu nome concluímos esta reunião. Que a paz e o amor de Jesus esteja em cada coração. Amém. Amém. Juliane, Graças, Senhor, por este novo dia. Graças, Senhor, por tua companhia. Ó Salvador, dirige os passos meus. Quero viver para agradar-te, ó Deus. Graças, Senhor, por este novo dia. Graças, Senhor, por tua companhia. Ó Salvador, dirige os passos